Olá, hoje a nossa análise detalhada vai fundo num tema, olha, fundamental para muita gente: aposentadoria especial. Vamos pegar um guia sobre o assunto e focar nas regras, como elas estão agora, principalmente para o pessoal aqui de São Paulo, Grande ABC, sabe? E claro, entender o que mudou depois da reforma da Previdência. A missão é, assim, destrinchar os pontos mais importantes desse direito. Vamos lá? Bom, para começar, o que exatamente define essa aposentadoria especial? O material que a gente está usando descreve como um benefício, né, para compensar o desgaste de quem trabalhou exposto direto a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos. Pensa aí, ruído alto, produto químico perigoso, hospital. A ideia é poder parar de trabalhar um pouco mais cedo, certo? Exato. E o divisor de águas aí foi a reforma da Previdência, lá em novembro de 2019. Para quem começou a trabalhar nessas condições depois da reforma, olha, as regras mudaram bem. Agora não é só o tempo de exposição que conta, não. Precisa cumprir uma idade mínima também. Na maioria dos casos, que são os de 25 anos de atividade especial, a pessoa precisa ter 60 anos de idade. Ah, então tem essa combinação agora. E esse tempo de 25 anos, ele pode ser menor ou é sempre 25? Pode variar, sim. Para atividades que a lei considera de risco médio, são 20 anos de exposição e 58 de idade. E para as de risco alto mesmo, tipo mineração subterrânea, aí cai para 15 anos de exposição e 55 de idade. A lei que define certinho esses níveis, sabe? E quais agentes entram em cada um. Essa combinação de tempo e idade é a grande mudança da regra permanente pós-reforma. Entendi. Agora, uma parte que, pelo guia, gera muita dúvida, e quem já estava na ativa trabalhando nessas condições antes da reforma, como fica? O material fala em regras de transição, né? Correto. Tem cenários diferentes para quem já estava trabalhando. O primeiro é o chamado direito adquirido. Se a pessoa completou os 15, 20 ou 25 anos de atividade especial antes de 13 de novembro de 2019, ela pode se aposentar pelas regras antigas. Ou seja, sem precisar de idade mínima. Isso faz uma diferença, assim, enorme na hora de pedir o benefício. Nossa, sim, idade mínima. E se a pessoa não completou o tempo antes da reforma, mas já estava ali contribuindo, perto de completar? Ah, sim, aí entra a regra de transição por pontos. Essa é um pouquinho mais complexa. Precisa somar a idade da pessoa com o tempo total de contribuição. E aí entra tudo, o tempo especial e o comum se tiver. Para a maioria dos casos, aqueles de 25 anos de exposição, a soma tem que chegar em 86 pontos. Mas atenção, ainda precisa cumprir o tempo mínimo de 25 anos na atividade especial, viu? Para 20 anos de exposição, a meta são 76 pontos e para 15 anos, 66 pontos. Uau, é bastante detalhe para acompanhar. Dá para imaginar a confusão que isso pode dar na cabeça do trabalhador tentando entender onde ele se encaixa, né? Sem dúvida nenhuma. Essa regra de pontos, na prática, significa que, para muita gente, a reforma não só meio que introduziu uma idade mínima indireta, porque a idade entra na conta, né? Mas também criou um cálculo onde cada ano de trabalho e de idade conta muito. Isso exige um planejamento da aposentadoria ainda mais cuidadoso para quem está nessa transição. E além de entender toda essa regra, o guia bate muito na tecla da comprovação. Não basta só dizer, eu trabalhei lá. Tem que provar a exposição, né? Mas como é que funciona isso na prática? Principalmente se a pessoa passou por várias empresas ou se alguma já até fechou as portas. Esse é, olha, muitas vezes o maior desafio mesmo. A comprovação é essencial, é o coração do processo. O documento principal é o PPP, Perfil Proficiográfico Previdenciário. Esse é um formulário que a empresa é obrigada a fornecer para o trabalhador. Ele detalha direitinho a quais agentes a pessoa foi exposta, qual a intensidade, por quanto tempo. E o PPP, por sua vez, tem que ser baseado num laudo técnico, o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Esse laudo é feito por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Então o PPP é a peça-chave mesmo. É a peça central, sim, mas não é a única. Carteira de trabalho, olerite mostrando adicional de insalubridade, laudos antigos da empresa,
Tudo isso ajuda a montar o quebra-cabeça do histórico. Se a empresa fechou, aí complica um pouco. A pessoa talvez precise correr atrás do síndico da massa falida, procurar o sindicato, às vezes até usar documentos de processos trabalhistas antigos. Em áreas com muita indústria, como São Bernardo, Santo André, Mauá, que o guia cita, essa documentação é super importante. E quando o PPP está incompleto, ou tem informação errada, ou a empresa simplesmente não entrega, aí, muitas vezes, o caminho é buscar perícia indireta ou até entrar na justiça para conseguir o reconhecimento do tempo especial. O material realmente destaca essa complexidade toda, né? E aponta que ter uma orientação especializada, tipo de um advogado que entende de previdência, pode ser decisivo, não só para juntar os papéis, mas para interpretar tudo isso do jeito que o INSS exige. É um ponto muito pertinente que o guia levanta, sim. Analisar um PPP, ver se ele bate com a realidade, se está de acordo com a lei. Isso exige um olhar técnico, sabe? E tem mais, calcular o tempo certinho, ver se dá para converter tempo especial em comum, quando isso é vantajoso e permitido, claro. Escolher a melhor regra para a pessoa, se tiver mais de uma opção. E saber o que fazer se o INSS negar o pedido. São etapas onde ter esse suporte especializado realmente faz a diferença. O objetivo final é garantir que esse direito, que é uma compensação por um trabalho que prejudicou a saúde, seja concedido da forma mais justa e, claro, mais vantajosa possível para a pessoa. Então, resumindo um pouco nossa análise aqui, a aposentadoria especial continua sendo um direito muito importante, mas passou por mudanças bem grandes com a reforma de 2019. Agora, tem idade mínima ou regra de pontos para muita gente, e a comprovação da exposição aos agentes nocivos é o ponto central, dependendo muito do PPP e de outros documentos. Conseguir isso pode ser um desafio. Entender as regras novas e as de transição é, assim, fundamental. Exatamente. E isso tudo levanta uma reflexão importante, né? Pensando nessa dificuldade que a gente falou de conseguir documentos antigos, como o PPP, será que a forma como as condições de trabalho são documentadas hoje em dia, com mais tecnologia, o e-social, por exemplo, vai realmente facilitar o acesso a esse direito lá na frente? Ou será que a complexidade da burocracia e essa necessidade de ter registros super precisos vão continuar sendo um obstáculo grande? Fica aí a questão, né? Sobre a importância de registrar tudo direitinho, de forma contínua ao longo da vida de trabalho. Não deixe seu futuro nas mãos do acaso. Um bom planejamento previdenciário é essencial. Para quem mora na região do Grande ABC, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e tem dúvidas sobre aposentadoria, procure nossos especialistas. Clique no botão